O preço da honra. O sol da manhã ainda não havia queimado o orvalho dos gramados de Brasília quando Nicolas Ferreira pisou no Congresso naquela quarta-feira. Seus passos ecoavam nos corredores de mármore com uma cadência mais pesada que o habitual. Nas últimas 48 horas, rumores vinham se espalhando como fogo em palha seca entre os grupos parlamentares. Rumores que, se confirmados, significariam não apenas uma mudança de alianças, mas uma traição aos princípios que todos juraram defender. No elevador para o plenário, seu celular vibrou mais uma vez. Era Marcos do Valle, seu assessor mais próximo. Chegou a confirmação. Ele está no gabinete 12 com o pessoal do PSD. E não são só eles. Nicolas não respondeu. Seus dedos se apertaram em torno do dispositivo até as juntas ficarem brancas. Tudo o que construíram, todas as batalhas travadas, todos os discursos inflamados, seria tudo jogado fora por um acordo de bastidores? Ao virar a esquina do corredor ministerial, quase colidiu com um grupo de deputados do Centrão. O olhar que trocaram foi suficiente, sabiam por que ele estava ali. Um deles, Moreira Franco, até tentou um sorriso. Bom dia, Nicolas. Dia histórico, não? Ele passou por ele sem responder, sentindo seus olhares nas costas enquanto se afastava. A porta do gabinete 12 estava fechada, mas as vozes do outro lado eram audíveis. Reconheceu imediatamente o timbre rouco de Bolsonaro, seguido pela risada afetada de um dos líderes do PSD. Por um instante, hesitou. O que realmente esperava conseguir com essa confrontação? Mas então lembrou das caras dos apoiadores nos comícios, da esperança que depositavam neles. Respirou fundo e empurrou a porta sem bater. A cena que se revelou foi quase cômica na sua previsibilidade. Bolsonaro sentado à cabeceira da mesa, flanqueado por aliados antigos e novos amigos políticos. Garrafas de água mineral, pastas de documentos, celulares alinhados sobre a mesa de reuniões. O silêncio caiu como uma pá de concreto quando todos viraram para encarar o intruso. Nicolas, Bolsonaro começou, mas o jovem deputado não deixou que continuasse. Me poupe, já ouvi o suficiente do lado de fora. Sua voz não tremia, mas havia uma frieza nela que fez até os assessores mais experientes se remexerem nas cadeiras. Quero ouvir de você, pessoalmente. É verdade que estão negociando apoio ao projeto de regulamentação das redes sociais? O ex-presidente trocou olhares com um dos advogados presentes antes de responder. Nicolas, senta, vamos conversar como adultos sobre a situação política. Adultos? Nicolas deu um passo à frente, ignorando a cadeira vazia que lhe era oferecida. Adultos não mentem para seus aliados. Adultos não negociam com quem passou anos nos difamando. Me diga uma só coisa, você assinou aquela proposta? O ar no gabinete ficou eletrizado. Um dos assessores mais novos tossiu nervosamente. Bolsonaro fechou os olhos por um segundo, como se medindo cada palavra. Estamos em um momento delicado. Algumas concessões são necessárias para manter nossa capacidade de ação. Concessões? Nicolas riu, um som seco e sem humor. Chamar de concessão apoiar a mesma censura que combatemos por 4 anos? Isso tem nome, e não é concessão, é traição. Dessa vez foi o líder do PSD quem interveio. Deputado, acho que você está sendo ingênuo. Política é a arte do possível, todos sabemos disso. Nicolas virou-se para ele como se o visse pela primeira vez. Ah, sim, o possível. Como foi possível para vocês apoiarem o impeachment da Dilma e depois se aliarem ao Lula? Como é possível defender liberdade econômica num dia e votar por mais estatais no outro? Seu olhar percorreu cada rosto na mesa. Não me venham com essa conversa fiada. O único princípio que move essa mesa é o poder. Bolsonaro bateu a mão na mesa, fazendo os copos de água tremerem. Chega, você acha que é o único guardião da moralidade aqui? Enquanto você fazia discursos no plenário, eu estava segurando esse movimento com unhas e dentes contra um sistema que quer nos destruir. Segurando ou se rendendo? Nicolas inclinou-se sobre a mesa. Lembra do que você disse no comício de 7 de setembro? Prefiro morrer do que me vender. Pois bem, parece que encontrou um preço afinal. O silêncio que se seguiu foi tão denso que se poderia cortá-lo com uma faca. Até os barulhos do corredor pareceram se extinguir. Bolsonaro levantou-se lentamente, seu rosto uma máscara de raiva contida. Você não tem ideia do que está falando. Não sabe o que é ter a PF batendo na sua porta de manhã, seus filhos sendo perseguidos, seus bens ameaçados.
Fácil ser purista quando não é seu pescoço na corda. Nicolas não recuou. E os pescoços dos nossos apoiadores? Dos jornalistas independentes que confiaram na gente? Dos pequenos empresários que doaram seu dinheiro suado, achando que estávamos lutando por eles? Sua voz baixou para um sussurro cortante. Você vai entregá-los todos em troca de quê? De não ser preso? Um dos advogados interrompeu. Isso já é difamação! Nicolas ignorou-o completamente, mantendo os olhos fixos em Bolsonaro. Eu estava lá em 2018, vi as pessoas chorando nas ruas achando que finalmente teríamos uma mudança real. Você lembra do que prometemos a elas? Lembra do velho que me abraçou em Minas depois do seu discurso sobre liberdade de expressão? Aposto que ele ainda acredita em você. Enquanto isso, Bolsonaro interrompeu com um gesto brusco. Chega de emocionalismo. A realidade é que sem esses acordos não teremos como impedir que a esquerda domine completamente o judiciário e o legislativo. Às vezes é preciso perder uma batalha para vencer a guerra. Que guerra, presidente? Porque pelo que estou vendo, você já hasteou a bandeira branca. Nicolas endireitou-se, olhando para cada pessoa na sala. Mas saibam uma coisa, pode até funcionar por algum tempo, podem até conseguir adiar prisões, manter mandatos, mas no dia em que precisarem voltar para o povo e explicar por que apoiaram exatamente o que juraram combater, ele sacudiu a cabeça. Não serei eu quem estará do seu lado. Virou-se para sair quando ouviu Bolsonaro dizer, mais quieto, você vai entender quando tiver mais experiência. Nicolas parou na porta, sem se virar. Experiência não é desculpa para covardia, e eu prefiro cair do que vender minha alma. Ao fechar a porta, ouviu o burburinho de vozes explodindo atrás de si. Seus passos ecoavam no corredor vazio enquanto tirava o crachá do pescoço, um gesto simbólico, mas necessário. No elevador, enviou uma mensagem rápida para sua equipe. Preparem minha declaração de desfiliação e marquem uma coletiva para as 15 horas. Enquanto o elevador descia, seu reflexo no espelho parecia diferente, mais velho, mas de algum modo mais leve. Sabia que o caminho à frente seria solitário, sabia que o chamariam de traidor, de radical, de ingênuo. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se em paz com suas próprias escolhas. Do lado de fora, o sol finalmente rompera as nuvens. Nicolas olhou para o céu azul por um momento antes de caminhar resoluto em direção aos estúdios da Câmara. Havia um povo para responder e uma longa batalha pela frente.